Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações da Gol, Gol 4. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Procedimento simples aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Se estiver aparecendo uma imagem, inscreva-se, passa o cursor em cima dessa imagem para clicar aí na opção que vai aparecer para se inscrever gratuitamente no canal. Lembrando aí de deixar o sino das notificações devidamente ativado. Essa análise especial está sendo produzida aqui nesse dia 1º de outubro, pregando o dia 1º de outubro, e o foco dela é usar a análise técnica para tentar identificar o cenário da Gol, das ações da Gol 4, desde o longo prazo até o curto prazo, ou seja, qual o cenário gráfico olhando um anual, quadrimestral, mensal, semanal e gráfico diário, vendo aí possibilidades de trabalhar uma compra de longo prazo em cima do papel, ou mesmo como é que ela está no curto prazo, para possíveis operações na ponta compradora. Então, indo aqui primeiramente para o gráfico anual, a gente tem a Gol dentro de um movimento de alta no gráfico anual, que vinha numa tendência de baixa, basicamente, e anulou essa tendência com esse movimento forte para cima. É um aspecto positivo que rompeu pontos importantes no gráfico. Então, um aspecto bem favorável que aconteceu na Gol, que é o início das atividades da Gol na Bolsa, lá para 2004, e aqui agora a gente tem a Gol acima de um patamar que eu considero importante, um patamar ali na faixa dos 23,17, seria importante não mais voltar para esse patamar. E o fato principal é que, por estar dentro de um movimento de alta no gráfico anual, apontando lá para a sua máxima histórica, para a região de máxima histórica, primeiramente o maior fechamento do gráfico anual, lá na faixa dos 56,38, já considerando todos os ajustes aí de eventos corporativos, e a máxima aqui em R$ 72,70. Então, dentro desse contexto do gráfico anual, movimentações para baixo ou mesmo laterais no gráfico quadrimestral, no gráfico mensal, fica mais para se buscar operação na ponta compradora dentro desse contexto do gráfico anual. No gráfico quadrimestral, a gente já tem aqui uma tendência de alta, girou aqui um movimento de subida, anulou a tendência de baixa, rompendo aqui esse topo anterior, faz um recuo, bate ali na média e gera um pivô de alta que é ao superar essa máxima. Como esse recuo, em termos de tempo, foi um recuo curto, a tendência também é que o movimento não se estenda muito para a máxima, ou seja, muito para cima da máxima desse topo aqui anterior. Mas, dentro do contexto que nós temos, é o que? Uma tendência de alta no gráfico quadrimestral, ou seja, cenário positivo também para operações na ponta compradora. Gráfico mensal, sinalizações de alta se sustentando acima desse patamar aqui, que é a região de 20,63 até a mínima desse candle na faixa dos 19,75, fica mais para se buscar operações de compra. Inclusive, isso aqui vai ser um topo anterior no gráfico mensal, esse ponto mais alto. Mas aqui para trás ainda tem um ponto de suporte, antiga resistência, que pode funcionar como ponto de suporte, uma parada de queda do preço e depois retornar voltar para subir. Qual é esse ponto? R$ 28,30. E o ponto mais baixo na faixa dos R$ 23,30. Então são dois níveis aí de preço importantes no gráfico quadrimestral que podem funcionar como patamar de suporte e gerar sinalização para cima para Gol, e ponto importante para se buscar a operação na ponta compradora. O primeiro ponto na faixa dos R$ 28,30, naquele tipo de operação que você não aguarda muito, não aguarda sinalização de alta, já entra comprando um pedaço ali, uma parte do seu capital para focar no longo prazo no ativo, visto que a tendência de alta do longo prazo e, consequentemente, apontando mais lá para a máxima histórica. Gráfico mensal. Temos a Gol numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Aqui está a tendência de alta. Só para mencionar aqui no gráfico quadrimestral, um ponto importante para ser destacado no gráfico quadrimestral é esse movimento de subida. Além desse ponto aqui, se a gente pegar só esse movimento de alta e traçar o Fibonacci em cima dele, a gente tem lá 23,43 sendo um ponto de retração de 38,2% desse movimento de subida. Ou seja, se o preço chegar a voltar, tá 31,77, se chegar a voltar lá para casa dos 23,43, que é a região que eu falei lá dos 20, por volta dos 23,30 aqui em termos de suporte, antiga resistência, já seria também um ponto bem interessante para se buscar a entrada, só que essa entrada viria através de um gráfico mensal, num fundo ascendente, ou num fundo mesmo gerado nessa região, ou entrar comprando diretamente na faixa dos 23,43. Isto não significa dizer que o preço vai voltar nos 23,43. O que a gente faz aqui é buscar mapear o cenário, se está mais favorável para a ponta compradora de prazo maior ou não, e dentro desse cenário quais são os pontos que são mais relevantes e traçar estratégias que podem ser executadas, como por exemplo entrar comprando diretamente no preço, chegando em níveis importantes de suporte, ou planejar a compra através de sinalizações de alta num gráfico mensal ou até mesmo num gráfico semanal. No gráfico mensal,
temos aqui o ativo dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Então gerou aqui um pivôzinho de alta em cima de um patamar importante. Ou seja, o que anula a tendência de alta da Gol no gráfico mensal? Ela retornar para baixo dos R$20. Então, enquanto ela não retornar para baixo da região dos R$20 a R$19,75, R$19,75 é a mínima desse fundo, aqui passando por esse topo anterior na faixa dos R$20. Enquanto não voltar para baixo desse patamar, a tendência no gráfico diário continua sendo a tendência, no gráfico diário não, desculpe, no gráfico mensal continua sendo de alta. Mas dentro dessa tendência de alta, observe que o mercado, o preço do ativo vai movimentando aí, fazendo zigue-zagues, movimento de alta, movimento de baixo, movimento de alta, movimento de baixo, movimento de alta, e agora está dentro de um movimento de baixa. Ou seja, quando a gente tem um movimento de baixa no gráfico mensal, a tendência é que no gráfico semanal, no gráfico diário, a tendência esteja aí apontando para baixo, esteja com viés de baixa no curto a médio prazo. Então, aqui tem espaço para corrigir mais? Tem. Fez 3 meses aqui subindo forte e agora está entrando no seu terceiro mês, primeiro pregão do mês de outubro, entrando no seu terceiro mês de correção. Então, esse mês ainda tem uma expectativa maior de ser um mês de correção, de poder vir aqui um pouco mais para baixo. E aí, projetando o Fibonacci em cima desse movimento aqui de subida, esse último movimento de subida, vou colocar aqui no canto certo, o ponto de suporte, que seria 50% de retração desse movimento de subida, fica em R$ 29,43. O topo anterior fica em R$ 29,35. Então, é uma região importante aí de suporte para o ativo. Se chegar aqui nesse patamar, seria um dos pontos de possível compra ou aguardar uma sinalização de alta, por exemplo, no gráfico semanal, um fundo nessa região dos 29,43. Também, mais uma vez, pode não vir aqui embaixo, pode gerar sinal de alta acima disso, se sustentar, por exemplo, na região de número redondo dos R$30. Ou mesmo até subir antes desse patamar que eu vou comentar no gráfico de menor periodicidade. Mas aqui já é um ponto que, se chegar, fica interessante para se buscar a operação na ponta compradora. Só para se ter uma ideia, dessa máxima até essa mínima aqui, o ativo caiu 30%. Então, às vezes, nossa, quando você vê o ativo já da máxima para 20%, 30%, parece que o mundo vai desabar e o papel vai lá, bate no nível de suporte, que é isso, é planejar pontos importantes de suporte que possam apoiar uma entrada para se buscar tentar pegar um novo movimento de expansão no ativo. Se chegar na faixa dos 29,43, da máxima para a mínima, o recuo vai ser parecido com o que foi o anterior, na faixa ali dos 33%, que seria um recuo da máxima para a mínima ali na faixa dos 29,43. Então seria um ponto interessante para se buscar a compra aí de prazo maior. Lembrando então, a tendência de alta, mas aqui no gráfico mensal está dentro de um processo de correção. No gráfico semanal, nós temos basicamente aqui, vindo a tendência de alta, que já não tem mais essa tendência de alta, o mensal já está dentro do movimento de baixa, e aqui o semanal apontando para um pivô de baixa para confirmar uma nova tendência, que seria a tendência de baixa de médio prazo. E aí, pegando a projeção de queda dessa tendência, fazendo a projeção alternada, considerando esse pequeno recuo, então a gente teria aqui, em termos de projeção, fazendo a projeção desse movimento aqui para baixo, a partir desse ponto, a gente teria a projeção completa na faixa dos R$ 26,42, que é um patamar de suporte ali de topo anterior no gráfico semanal. E uma primeira projeção de queda na faixa dos R$30, que seria a projeção de 61,8% desse movimento a partir dos 36,82%. Esse movimento aqui para baixo, essa distância aqui é 61,8% deste movimento aqui, um pedaço desse movimento primeiro de baixo. Fazendo a projeção clássica, a projeção clássica você ficaria lá na faixa dos 25,62, ou seja, essa região também é uma região abaixo da região dos 29,43 que eu citei, 29,30, essa seria outra região importante de suporte que pode chegar aqui o preço da Gol, não que vai chegar, e trazer a oportunidade de compra também, pensando no longo prazo. Quando eu comprei nos 29,43, o ativo continuou caindo, chegou lá na faixa dos 20, por volta lá dos 26,77, que é um patamar de suporte, 25,55, seria outro patamar de se buscar uma nova entrada? Também, seria outro patamar de se buscar uma nova entrada, colocar mais ações na carteira de longo prazo, focando aí, pegar uma tendência de alta de prazo maior. Então, nesse momento, o viés mais negativo, está dentro de um movimento de baixo no gráfico semanal, ainda com um viés um pouco maior para baixo na Gol 4. Para mudar essa situação, ela pode simplesmente parar aqui de cair no ponto que se encontra, parar de cair ou mesmo oscilar aqui abaixo e gerar uma semana forte para cima. Já seria um sinal positivo para se arriscar uma operação de compra tentando pegar o quê? A continuidade do movimento de alta dessa ação, a retomada do movimento de alta. Então, não significa dizer que por ter
projeções aqui mais para baixo que só vai comprar se chegar aqui nesse patamar. Pode também buscar a entrada após o mercado que eu digo é compradores e vendedores, os compradores mostrarem mais força que os vendedores e deixarem um rastro, aumentando a probabilidade, um rastro aqui no gráfico, aumentando a probabilidade do preço retomar seu movimento de subida. A tendência de alta aqui na Gol 4, no gráfico semanal, seria retomada na formação desse fundo duplo aqui, se rompesse essa máxima aqui de 36,83, na formação de um possível fundo duplo, não que vai ser um fundo duplo. Tá? Enfim, teria que romper esse nível aqui. No gráfico diário, nós temos o ativo em tendência de baixa. Estava totalmente aqui indefinido, mas a última informação que fica aqui é de um pivô de baixa, ou seja, perdeu a mínima de um fundo que foi gerado em cima de toda uma zona de suporte. Gerou esse fundo em golfo de alta, fechando ali acima da média móvel exponencial de 3 períodos, confirmou, só que não veio aqui para cima. Dentro das lives que eu faço diariamente às 10h45, eu vim informando que assim, eu não faria esse tipo de entrada, não encaixa dentro da minha metodologia, não que ela iria dar errado, mas que eu ficaria muito mais propenso, e continuo dessa forma, para abrir compra de curto prazo, a gente está falando do gráfico diário, falando em termos de operação de swing trade, através de sinalizações de alta acima dessa região aqui, ó, acima desse nível ali na faixa dos 34,11 a 34,75. O preço voltou para cima desse patamar, onde gerou uma série de topos anteriores, inclusive esse aqui agora. Aí sim eu ficaria voltado a buscar operações de compra de swing trade de curto prazo. Até mesmo seria um fechamento mais forte do gráfico semanal para cima, que aí aumentaria a chance de arriscar até uma operação para position trade, pegando um prazo um pouco maior de várias semanas aí posicionado. Mas nesse momento a informação que nós temos no ativo, que está apresentando queda nesse pregão, é de continuidade do movimento de queda atual. Tenho aqui um pivô de baixa montado, fazendo até a projeção desse pivô de baixa no gráfico diário. Teríamos aqui uma projeção clássica desse pivô de baixa, a gente teria uma projeção na faixa dos 30,45 e depois naquela região dos 29,49 que coincide com projeções que a gente já fez, com retrações, enfim, um nível importante ali, ou seja, de R$30 a região dos 29,30 seria uma região primeiro importante. Depois disso, aí ficaria mais voltado para a faixa lá, mais para dentro dos R$27, aqui mais para dentro dos R$27, que foi outro nível de suporte citado no gráfico semanal. Então, como é que a Gol muda a sua tendência atual de baixa? Voltando para cima basicamente da região dos R$34, arredondando aqui para R$34, voltando para cima desse patamar, anula a tendência de baixa. Outra sinalização importante do papel é se perder esse suporte e gerar sinal forte para cima logo na sequência, seria um indício de retomada, de possível mudança dessa tendência atual de baixa do ativo. Então, no gráfico diário, apesar de estar na zona de suporte, eu não consigo identificar de imediato uma compra ou uma sinalização de compra no gráfico, para já abrir uma compra de curto prazo nesse ativo. Ah, Dalton, aqui eu posso fazer uma compra pensando no longo prazo? O papel vai que ele para aqui e volte a subir? Pode, só que eu colocaria poucas ações. Eu não colocaria muitas ações aqui, eu passaria a colocar mais ações nos pontos importantes que foram citados nessa análise, se o foco aí é de longo prazo na Gol 4. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.